Professor Cid Mauro, assessor de ensino religioso da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Estado do Acre. Nós estamos com o 8º ano, na aula 8, Consciência Crítica, Fanatismo Religioso e Livre Expressão da Fé. É um assunto bastante atual, muito importante que o ensino religioso esteja abordando, porque fanatismo não é só fanatismo religioso, né? A gente se diz país do futebol, às vezes a gente vê briga entre torcidas. Que loucura, não tem sentido nenhum isso. É uma espécie de fanatismo pelo clube, pelo futebol, isso vira violência, não é? Ou fanatismo político, a mesma coisa. A gente não pode transformar nem o sentimento político, nem a questão do apego ao esporte e nem a questão religiosa em fanatismo. Consciência crítica, devemos desenvolver uma consciência crítica. Consciência crítica e fanatismo religioso, a livre expressão da fé. A relação nossa com a fé, a relação das religiões entre si, do fiel com a sua religião, o bom exemplo dos líderes religiosos, contribui para que essa questão seja bem compreendida e combatida no contexto social. Vamos ver, então, definição de fanatismo. É muito interessante a gente entender essa palavra para que a gente possa ver a relação que tem com certas posturas erradas que a gente assume hoje. O fanatismo é uma devoção incondicional, exaltada e completamente isenta de espírito crítico. Por isso que essa aula menciona que a gente tem que ter espírito crítico, não é? Devoção incondicional, isso é que não está condicionada a nada, é como se fosse uma loucura. Isso é exaltada, uma ideia. Essa sua devoção a uma ideia, devoção a uma ideologia, devoção a uma concepção religiosa. Então, é importante que você entenda isso para que você tenha como combater em você. Eu posso, claro, fazer propaganda, eu posso combater o fanatismo nas outras pessoas, mas eu tenho que ver, por exemplo, se eu acho que não sou fanático religioso, mas sou fanático em termos políticos. Se eu acho que eu não sou fanático religioso nem em termos políticos e nem em termos religiosos, mas quando vou discutir futebol, eu brigo. Ou então em outras questões, em outras relações na sociedade, ok? Fanatismo vem do latim fanáticos, derivado de fanum, templo. A palavra fanum, templo, gerou a palavra fanatismo, pertencente ao templo, inspirado pelos deuses. Entre os romanos, era um indivíduo inspirado pela divindade ou impregnado da presença divina. Então você vê que a palavra fanatismo tem a ver com religião e tem até um aspecto positivo. Na questão ali era alguém impregnado, dirigido pelos deuses, mas isso se torna um aspecto negativo quando pende para o lado irracional, o lado exagerado, não é? Nos gregos, entre os gregos, eles usavam a palavra, olha que coisa interessante, a palavra entusiastes, daí a palavra entusiasmo, ok? A palavra entusiasmo significa ser inspirado por Deus. Essa proximidade entre os termos fanatismo e entusiasmo, no sentido original usado pelos antigos, significa uma aparição que captura a mente. Então, o raciocínio desaparece e a mente fica como que tomada, como que dominada. Então, você vê que a palavra entusiasmo é uma palavra positiva, uma pessoa entusiasmada, empolgada, mas pode se tornar um aspecto negativo quando não há o quê? Raciocínio, ok? Então aí está a definição de fanatismo. Vamos ver casos flagrantes de fanatismo na história das religiões. A gente pode, nem sempre a história das religiões ela é positiva. Então, por exemplo, houve uma imposição da religião dos colonizadores no Brasil no século XIV e XV, na sua chegada à América Latina. A gente sabe que o Brasil foi descoberto em 1500, é o último ano do século XIV, não é? 1501 foi o primeiro ano do século XVI.
Então, o Brasil foi descoberto nessa transição e houve uma imposição. Se a gente voltar um pouquinho antes do descobrimento do Brasil, a América Latina, da mesma maneira, não foi só no Brasil, em toda a América Latina. Alô, alô, professor de História, que vai com muito mais exatidão, não é? Demonstrar isso para os alunos. Houve uma imposição da religião cristã, da religião dos colonizadores aqui, não é? As religiões e os costumes dos povos ameríndios foram violenta e sistematicamente essas religiões foram rejeitadas por imposição do colonizador. Isso é um aspecto negativo da religiosidade, isso é uma demonstração histórica de fanatismo. Outra, a escravidão trouxe povos da África à força para cá, que também foram obrigados a aceitar a religião do colonizador. Os negros que vieram da África eram obrigados a aceitar o cristianismo da maneira como era apresentado. Então isso também foi o quê? Um caso flagrante de opressão religiosa, uma série de aspectos e um caso também de fanatismo religioso. A intolerância na atualidade está associada muitas vezes ao racismo, voltada especificamente para as religiões de matrizes africanas. É interessante. Muitas vezes as pessoas têm um preconceito tão grande racial que acabam menosprezando as religiões de origem da África, as religiões de matriz africana. Mas quer ver uma coisa muito interessante, que já foi até assunto do Enem? As religiões mais perseguidas no Brasil são as religiões de matriz africana. A segunda religião mais perseguida no Brasil é a religião dos evangélicos. É muito interessante isso. Casos tristes de evangélicos que têm preconceito contra as religiões de matriz africana. A gente vê isso na imprensa. Mas também os evangélicos são alvo de perseguição também. Então, de um modo e de outro, a gente tem que ter cuidado para que a nossa devoção religiosa não se torne fanatismo e nem a gente tente impor a nossa religião, perdendo o raciocínio, perdendo a capacidade de ponderar, de raciocinar sobre esses erros e se tornando um fanático religioso, ok? Diz respeito aos costumes, rituais e práticas religiosas de outras religiões. Eu coloquei ali dos indígenas e também o preconceito contra etnias. Tal religião é menor, tal religião é menos importante, a religião de tal grupo é menos importante. Isso é um desrespeito. Isso também é um erro que a gente deve evitar. Aliás, o ensino religioso como disciplina, ele existe exatamente para que a gente, num país como o nosso, de tanta diversidade, a gente aprenda a ter essa convivência equilibrada sem que haja esses problemas, ok? A tentativa de imposição de uma ética religiosa no contexto social, violando o Estado laico. Isso também é um erro, é um tipo de fanatismo. Eu sou de uma determinada religião, então eu acho que as pessoas têm que entender o mundo como eu entendo. Então eu sou de uma determinada religião e então eu acho que eu tenho que impor a minha ética, a minha maneira de entender as pessoas no modo geral. Olha, essas pessoas que não estão seguindo a ética da minha religião, elas estão erradas. Isso é um erro, isso é um fanatismo. Como é que eu posso querer impor uma ética que é religiosa a toda a sociedade? E quem não tem religião? E quem tem outra religião? Quem pensa diferente? A gente deve respeitar as pessoas, devemos nos aproximar como pessoas e respeitar as suas diferenças. Aliás, essa é a verdadeira religião. Uma vez teve um camarada na Bíblia que resumiu, olha, a verdadeira religião é acolher o outro e ajudá-lo nas suas dificuldades. Então, ele tinha um senso muito prático, não é? Então, é necessário que a gente entenda que não pode subir a cabeça no sentido negativo, não é? O senso até errado, exagerado de religião, de tal maneira que a gente cometa esses erros, né? Dissimulação de um grupo religioso tentando se impor como opção única ou verdadeira opção de fé. Isso já aconteceu, não é? Um grupo que se considera majoritário, ele disfarça.
Ele faz de conta, mas, na verdade, por se julgar majoritário, por se julgar o melhor, por se julgar talvez o mais antigo ou a religião melhor representada, ele se impõe, ele disfarça, mas, na verdade, ele está se impondo. Essa visão crítica a gente também deve ter, porque há uma tendência de qualquer religião majoritária tentar disfarçadamente impor os seus conceitos e querer, até às vezes disfarçadamente, promover diálogo, mas na verdade está querendo dissimular a sua vontade de continuar o quê? Sendo uma religião hegemônica. A gente tem que ter cuidado com isso, tem que ter um aspecto crítico e uma postura contrária a esse comportamento. A adoção de posturas religiosas alienantes que afastam seguidores da vida familiar, social e profissional. Nós temos uma vida familiar, nós temos uma vida profissional. Não pode existir religião que nos coloque em conflito com a família, nos coloque em conflito com o trabalho, nos coloque em conflito com a sociedade. Isso às vezes existe. A pessoa fica tão perturbada mentalmente que ela, pronto, entra em conflito com a família, entra em conflito com o trabalho, entra em conflito com a sociedade. Isso também é um aspecto de fanatismo religioso, ok? Olha aí um exemplo de fanatismo que aconteceu em 11 de setembro de 2001. Né? Já foi há bastante tempo, não é? Mas foi algo terrível. Não é? Se você olhar, aí você vai lembrar, as Torres Gêmeas foram atacadas por aviões, não é? Foram os muçulmanos que fizeram isso, foram fanáticos que fizeram isso. Muçulmanos não fazem isso. Eles eram fanáticos. E foi uma coisa tremenda. A estrutura das torres não resistiu, cerca de 5.000 feridos, cerca de 3.000 mortos, eram torres de quase 500 metros de altura que desmoronaram, que se incendiaram. E hoje há um memorial revitalizado para lembrar essa terrível demonstração de fanatismo. Muitas guerras, não foi só isso, mas muitas outras demonstrações de fanatismo já aconteceram e continuam acontecendo, atentados terroristas baseados no fanatismo. Isso é uma coisa que deve ser combatida e as religiões devem buscar o sentido positivo, que é o sentido principal delas, que é a preservação da vida, a aceitação do diferente, a prática do amor, a prática da convivência, a cultura da paz, sem que isso daí seja enfatizado, ok? Pela livre expressão da fé. As religiões representam grande parcela da população, portanto, o diálogo entre elas é fundamental para o entendimento mútuo. Isso é pela livre expressão da fé. Diálogo entre as religiões. Pela livre expressão da fé, precisam zelar as religiões pela sua independência em relação ao Estado, assim como educar os seus fiéis e a sua liderança a cultivar essa autonomia. Às vezes, o Estado quer se valer da religião, a religião quer se valer do Estado, isso é negativo. Lideranças religiosas, os seguidores das religiões devem apresentar um elevado padrão ético como modelo, apoiar e praticar o diálogo interreligioso e devem ser exemplo de ética. E líder religioso não deve ser um mau exemplo ético. As religiões precisam se unir em apoio ao Estado naquilo que podem servir à sociedade, caminhar juntas sem preconceito e sem intolerância. Devem instruir seus seguidores e sua liderança em relação aos princípios de respeito ao outro e à aceitação da diversidade. Isso a religião deve praticar. O seu esforço comum como exemplo de diálogo e fraternidade são essenciais como modelo de convivência para toda a sociedade. E as religiões, pela livre expressão da fé, precisam valorizar a defesa dos direitos humanos e o respeito ao outro, e não visões fanáticas peculiares da sua própria doutrina. Ok? Não esqueça de clicar essa aula na plataforma Eduque e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.